Começa agora na Rede 98, Radiocast. Olá, terça-feira, 7 de novembro de 2023, essa é a 98, a sua Rede do Bem. Rede 98. De volta na Rede 98, Radiocast. Sua tarde fica mais leve com o Radiocast e seu dia mais feliz com a Estrela Bet, eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. É pra ficar feliz mesmo, viu? Afinal, a Estrela Bet tem as melhores odds do mercado. E tem novidade na área. A Estrela Bet tá com um site novo, super fácil de usar e com muito mais opções para você se divertir. São mais jogos online, mais esportes, tem para todos os gostos. Pois é, eu vi lá, tem futebol, basquete, vôlei, MMA, cricket, rugby. Todos, Fernanda. Todos! Teve alguma dúvida? Precisou de ajuda? O time está disponível 24 horas por dia. Na Estrela Bet, o brilho nunca vai parar. Acesse estrelabet.com e faça parte dessa experiência única. É isso, mas só se for maior de 18 anos, tá? Estrela Bet jogou, brilhou. De volta com a Radiocast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é terça-feira e você já sabe, é dia de outro mundo. Hoje é dia de outro mundo e quem está aqui conosco é Albert Eduardo. Ele vai falar sobre os aliens e o cinema, porque Paulo Werner sofreu uma pequena operação. Eu já sei que está tudo bem com ele, então semana que vem ele está de volta aqui conosco. Mas temos também Albert Eduardo, que também está sempre aqui conosco. É uma alegria te receber sempre aqui, querido. Alegria minha. Primeiramente, a Fernandinha, Júnior. É Júnior mesmo, né? É Júnior. Não, Matheus. A gente Mas é Júnior, a gente A partir de hoje vai ser Júnior. A gente vai chamar ele de Júnior. Mas a gente chama ele de Júnior mesmo. Mas você falou sobre o Paulo, que não é um preguiçoso. Cara. Acabou a cirurgia, já foi pra casa, eu perguntei ao Paulo, você tá deitado direitinho? Não, eu tô aqui sentado no computador, que é a posição menos indicada pra ele, é ficar sentado, né? Eu já passei por essa cirurgia, eu sei como é que é. Mas ele tá lá sentado no computador, eu vou te contar, ele Tá não lá, para. ele falou que ele ia- Aquilo não para. Ele falou que ele ia assistir o programa hoje, um beijo pra ele, tá tudo certo. Fernandinho, eu posso, data vênia, você sabe que hoje a cidade de Buenópolis está toda ligada aqui, né? Oh! Sério, eu quero inclusive mandar um abraço pro Paulino, lá do Recanto Vianjos, é uma pousada. Ele é, assim, admirador seu, inclusive, né? Depois do Paulo, e ele pediu para mandar um abraço, né? Paulino, um abraço para você, a todo mundo aí Como de é que ele Buenópolis. chama? Paulino. Paulino, um abraço pra você, um beijo pra todo mundo aí também de Buenópolis. Valeu pela boa. audiência. E já quero avisar que daqui a um mês, acredito, né? Eu e o Paulo vamos estar aí fazendo umas pesquisas nessa região, porque é uma região rica em aparecimentos. Inclusive tem algumas grutas ali próximas, quer ver? Ali, Olhos d'Água, por exemplo, Lontras, cidadezinhas próximas, né? Brasília de Minas, onde eu fiz grandes pesquisas no final da década de 70, início da década de 80, e realmente é fantástico o lugar, sabe? Né, nós vamos contar com a sua ajuda aí, viu, Paulino? Um abraço para você e para todo mundo de Buenópolis. Então, pessoal, o que nós vamos falar hoje é o seguinte, é a respeito da influência dos filmes, das séries, na ufologia. A primeira imagem que vai aparecer aí, eu vou pedir o nosso produtor para colocar aí, é do filme O Dia em que a Terra Parou. Eu podia regredir mais e até, aqueles filmes mais antigos, né? Mas eu preferi partir daí, sabe? Porque nessa série aí que a ufologia começou a influenciar as pessoas. Mas fique bem claro, as pessoas da cidade. Entendeu? Então essa aí, por exemplo, ela versou muito naquela falha que teve em Pearl Harbor, né? Onde os operadores de radares, né, ignoraram sinais que estavam no radar, né? E falaram, não, a guerra já acabou, nós não temos mais problema não, e tudo. Né? De repente os japoneses vieram e fizeram aquilo que fizeram, né?
Então, depois disso, criou-se aquele trauma. Os radares eram vigiados, os céus todos eram vigiados constantemente. E tudo o que acontecia nos céus dos Estados Unidos ou próximo ao continente, eles estavam atentos. E esse filme aí não foi diferente. De repente, ele começa, não sei se vocês já viram, né? Inclusive, as pessoas que estão nos assistindo agora, é uma nave vindo para a Terra, né? Era um círculo dourado, né? E aquela coisa foi noticiando o mundo inteiro. Você via na Itália, na França, na Índia, no Japão, todo mundo noticiando que um objeto voador não identificado estava se aproximando da Terra a uma velocidade espantosa. E os radares todos noticiando, mundo afora, e de repente aquela nave posa em Washington, ali na praça. Eu acho que eu não vi esse filme, não. Apesar é. dele ser um clássico, né? É um clássico mesmo. É fantástico esse filme. Esse filme eu aconselho, inclusive, o Dia em que a Terra Parou. Não essa porcaria que eles fizeram agora, mas é da versão de 1952. Vocês vão ver uma grande diferença de um para o outro. Então esse aí tentou passar uma mensagem e conseguiu, né? Que devemos ficar atentos. Mas não é bem isso que eu também queria colocar sobre esse termo. E eles eram do mal ou eles eram do bem? Porque Não, ainda tem isso, né, Albert? Nesse caso aí, do bem. Eles colocaram eles como do bem. Porque esse cidadão, aí você pode perceber, ele tinha uma aparência muito parecida com a nossa. Aham. E ele veio aqui com o intuito de comunicar ao povo da Terra que nós não poderíamos continuar mexendo com energia nuclear, mexendo com coisas que nós ainda não dominávamos direito, porque nós poderíamos fazer um mal terrível ao planeta, e esse planeta poderia até explodir. E ele passou uma coisa assim, eu vou tentar traduzir no meu entendimento, que ele falou assim, olha, como se fosse esse planeta explodir, que se lasquem vocês, mas o problema é que vocês vão causar um desequilíbrio universal, né? E eu estou aqui justamente para isso, para dar uma chance a vocês. E para tal eu vim aqui para conversar com os líderes desse planeta. E o filme começa desse jeito. Ele tenta enfiar a mão aqui para tirar um presente. Isso estava tudo cercado, gente do exército, todo mundo com metralhadora, canhão apontado para o disco voador e para ele. Ele tira uma coisa, na hora que ele fala assim, abre uma espécie de guarda-chuva, né? Pequenininha assim, o camarada vai dar um tiro. O soldado lá deu um tiro nele, pensou que era uma arma. E ele foi levado para o hospital, e aí o filme se desenrola. Mas a mensagem dele era essa. E o mais curioso é que ele andando no meio da cidade... O mais curioso é que essa mensagem foi dada em 1952. Né? Foi na ficção, mas poderia ter sido uma realidade que ninguém escutou. Isso. E é super atual, e a gente está correndo sério risco de acontecer de verdade. Pode estar do nosso fim ser esse. Porque isso que está acontecendo agora no Oriente Médio é uma ponta do iceberg. Isso aí. Se os países muçulmanos cismarem de se juntar para combater Israel, aí, né? Eu acho que deixando isso de lado. Vamos deixar de lado, porque isso aí, né? Vamos voltar para os nossos não quer nem mexer interesses interestelares. Pois é, então vamos deixar esse povo para lá e vamos falar sobre isso aí. Isso aí, então, depois desse, veio Os Invasores. Os Invasores era uma série americana que foi encomendada, pelo que nós sabemos, pelo governo dos Estados Unidos, para denunciar a infiltração de seres no nosso meio. Esses seres teriam não uma aparência humana, mas eles se produziam como seres humanos, eles tinham que passar sempre sob atualização, entrar numa máquina para se recompor, né? E esses seres, eles tinham como objetivo tomar a Terra, né? Então, a abertura do filme fala claro, seres que veio de um planeta que estava para ser extinto. Que é o que vai acontecer com a gente em 25 bilhões de anos, né? O Sol vai começar a inchar e, por fim, nós vamos, né? Uhum. Então, nesse caso aí, ele estava vindo, o David Vincent, aquele protagonista, ele estava vindo numa estrada de noite, madrugada, né? No sul dos Estados Unidos, estado de terra. E, de repente, ele viu um bar, assim, ele estava doido para tomar um café, ele falou assim, quer saber de um caso, vai ser aqui. Chegou lá, o bar estava todo fechado, todo quebrado. Ele encostou o carro, e de repente ele fez aquela menção que encostaram, era um Ford Landau Galaxy, né, na época, todo confortável, ele encostou ali, né? E de repente aquela coisa começou a brilhar, ele foi acordando e vindo aquela nave descendo.
E a mensagem vem ali. Agora ele sabe que os invasores estão aqui e que tomaram uma forma humana. E é preciso convencer um mundo descrente que o pesadelo já começou. Então eles descobriram que esse texto foi feito pelo governo dos Estados Unidos também, né? E todo capítulo tinha que passar isso obrigatoriamente. Então aí já veio aquela mensagem, né? Porque os americanos eles não são bobos, né? Eles começaram a receber uma série de críticas a respeito dos filmes que eram feitos. E falou assim, não se pode, igual eu sempre falo aqui, uma civilização super evoluída andar lado a lado com uma não evoluída. Então aquilo que nós fizemos com os índios e fazemos, eles estão fazendo com a gente, né? Então veja bem, da série Os Invasores, aí veio o Star Trek, Jornada nas Estrelas. Essa é uma série curiosa porque ela teve também uma mensagem muito interessante. Ela quebrou paradigmas, né? Ela colocou o Gene Roddenberry, né, que produziu, falou assim, olha, exijo que essa mulher negra fique no posto de comando maior da nave, no setor de comunicação, a Tenente Uhura, né? O artilheiro vai ser o Tchaikov, um russo. E um japonês vai ser o navegador da nave. Então ele distribuiu, inclusive, essa série, curiosamente, ela protagonizou o primeiro beijo, sabe, entre uma negra e um cidadão branco numa série de televisão. Então aqui ela quebrava. E o mais curioso, Fernandinha, é o seguinte, é que a Tenente Uhura, você pode ver que naquela época, 67, ela já estava com o Bluetooth aqui, ó. Já era previsto conectada. Isso, né? Ela ficava na mesa de comunicação e o Bluetooth aqui. E o rádio do Capitão Kirk poderia ser considerado talvez até um smartphone. Mas eu acho que não é só Star Trek, não. Tem uma, eu acho até que tem não é um documentário, mas uma série de TV falando sobre algumas tecnologias que as séries e desenhos animados criaram ou inspiraram, né? e que depois, anos depois, de fato, foram criadas, o Bluetooth aí é um exemplo, né? Um exemplo, uma coisa assim curiosa. Agora, eles já previam que receberiam crítica porque a série toda era baseada em pesquisa científica, era pelo menos o que se conhecia na época. Que uma viagem interestelar não poderia ser feita assim com essa naturalidade, né? Então eles bolaram o sistema de dobra espacial, que era 1, 2, 3, 4, 5 vezes a velocidade da luz, que eles entravam naquele campo e ali eles poderiam ir rapidamente onde eles quisessem, né? E depois desse veio a mais curiosa. Depois desse, a gente vai deixar então mais pro curioso para depois. Isso, depois desse veio uma mais curiosa ainda. É a quarta, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta hoje na coluna falando de outro mundo, falando sobre aliens e cinema. Muito bom, muito bom. De volta na Rede 98, RádioCast. Fim de ano tá chegando aí, é agora que começa a temporada de traçar as metas, adquirir coisas novas. Uma delas dá pra dar o cheque agora mesmo, viu, Fernandinha? É fazendo multi da Claro. Ou você vai querer começar o ano com aquela internet que trava o tempo todo. Diz que dará azar, hein? É isso aí, Matheus. Claro, você tem muita internet pra curtir dentro e fora de casa. Ultra velocidade, o Wi-Fi mais estável do país pra casa toda. E claro, o 5G mais rápido do Brasil pra curtir, comentar e compartilhar nas suas redes favoritas. E se liga no que você vai ter e também no preço, viu? Fibra mais 350 mega e Claro Pós 50 GB por apenas R$ 159,90 por mês. É isso mesmo. Fibra mais 350 mega e Claro Pós 50 GB por apenas R$ 159,90 por mês. É muito bom, né? Opa! Vai pra Claro, faça seu multi, aproveite as vantagens. É só ligar 0800 742 1385. Acessar claro.com.br ou ir até uma loja mais próxima. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. De volta com o RádioCast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é terça-feira, dia de coluna de Outro Mundo. Albert Eduardo está nos contando sobre aliens e cinema. Bora lá? Eu queria só fazer um término sobre o Star Trek, que eu acho que é interessante, que foi a única série feita pela TV, ou para a TV, né, que virou longa-metragem, que foram 6 ou 7,
E depois geraram uma série de outras, sabe? Como Deep Space Derivados, Nine, né? Nova Geração, sabe? Enfim, lançou acho que umas 5 ou 6 séries geradas a partir do Capitão Kirk, de 1900 E Star Trek, se você for pensar, eu acho super atemporal, sabia? É, Até hoje. Demais. Até hoje eu acho uma série atual. Eu acho que principalmente exatamente. por brincar Sabe, com essa atual questão, né, mesmo. Fernanda? Por trazer à tona essas questões relacionadas à diversidade e tudo mais. Exatamente. De qualquer frente que você olhar Star Trek, que seja da diversidade, de Sim. colocar uma mulher negra, o primeiro beijo, das Isso, roupas, interracial, exatamente. até a história, as roupas ainda são muito atuais, o que eles tratam é muito atual, é de fato uma série pra mim à frente do tempo frente dela do mesmo, Envelheceu sabe? bem, né? Igual todo mundo fala, Hã? né? Quando o filme rompe gerações, filme que envelheceu bem, série que Super envelheceu bem. bem. Pra te falar a verdade, eu nem sei, eu acho que nem envelheceu. Eu acho Pode que falar que envelheceu. eu acho que ela devia ser. As gerações novas deviam assistir Star Sim, Trek. exatamente. A galera devia reprisar Star Trek, porque ainda é super atual em todos os sentidos, eu acho. Exato. Mas aqui, finalizando, eu tenho Contatos Imediatos, terceiro grau. Que é, talvez, aí Genial, também, Spielberg, que é né? genial, né? Você vê, por exemplo, o Spielberg, quando ele fez o Contatos Imediatos, ele fez ali uma salada. Mas ela foi até muito bem digerida, porque ela misturou um pouco de misticismo, pelo caso daqueles mantras, né? E a comunicação com os seres era feita através de sons. Então, e ele tratou também, dentro da ufologia, uma coisa que acontece muito com pesquisadores despreparados. Às vezes o casamento vai para o espaço, porque o cara viu uma coisa estranha à noite, chegou em casa, acordou a mulher falou, o que está acontecendo? E acordou os meninos, vão lá que vocês vão ver uma coisa, e acaba que não apareceu nada, entendendo? E a vida desse cara daí para frente virou, né, uma loucura. E a outra mulher também, esse sujeito, foi o protagonista, foi o Richard Dreyfuss, né? Foi uma coisa assim. Então, e depois apareceu, aí é que eu chamo uma coisa que eu reparei, e pouca gente comentou sobre isso, é que teve a diferenciação dos seres extraterrestres do Spielberg para frente e do Spielberg para trás. Os seres antigamente eram muito parecidos com a gente. Quando desce aquele ser da nave que parece uma aranha, não sei se vocês viram o final do filme, né? E aqueles serizinhos menores caminhando para um lado e para o outro, eu fiquei pensando, que tipo de ser que criou aquela nave? Aqueles ali, eu acredito que não. Deve ter outros atrás deles que não se mostraram. E também o Spielberg não fez questão de colocar. Só sei que dali para frente, se você tem a imagem aí, número 5, né? A imagem do Contatos Imediatos terceiro grau é a número 4. Então vocês vão ver que dali para frente, o ser passou a ser o cabeçudo, de olho grande, parecendo uma lagartixa, que é o Grey de hoje, olha lá. De 1983 para frente, os extraterrestres, para ser extraterrestres, tem que ser assim. Que é a Pode referência ser que nós parecido com temos a em gente. todos os filmes, né? Não só filmes, séries, quem retrata os ETs sempre Agora, dessa mesma engraçado, forma. né? Se você for pensar bem, fazendo uma viagem aqui, mas uma viagem mesmo, quase filosófica. Se você for pensar bem, os ETs, eles deveriam se parecer muito mais conosco do que com do Spielberg pra frente. Porque se você for parar, vão tirar, gente, religião, vão tirar qualquer coisa. Vamos colocar aqui cientificamente. Você precisa de água, de oxigênio, de ar, de CO2, de não sei o que e tal, para formar a molécula e o DNA e parará, e surgiu a gente. E se você for pensar bem, se esse tipo de mistura aí aconteceu também em outros planetas, tem muito mais sentido eles parecerem conosco do que esses seres, né? Não sei, a não ser que o Spielberg teve alguma entrada privilegiada no governo dos Estados Unidos eu acho. pôde ver, Pois né? é. E pôde, nas pesquisas dele, para falar, e pôde ver alguma coisa também, né? Isso também pode. E na minha não opinião, duvido, não. E na minha opinião, isso tem dedo do governo. Porque você já imaginou, as pessoas começarem a questionar, esses seres, então, eles devem estar andando no meio da gente, eles são tão parecidos.
Então, aí entra aquela briga, vamos tirar isso de cabeça do pessoal, vamos colocar esse tipo de cera aí, porque senão vai virar uma paranoia. Mas o Albert... Vai virar um David Vincent, né? Eu acho que também tem muita questão de Hollywood, né? De ser Ah, algo claro. vendável como um vilão. Porque você não vai colocar alguém parecido com a gente, né? Você não vai vender um outro ser humano como um vilão Mas na ameaçador, né? A Mas gente na já série tem Os os Invasores vilões. era assim, eles estão aqui, já assumiram a forma humana, né? Sim. Porque para andar no meio da gente e traçar o plano maquiavélico que eles estavam bolando, eles precisariam se infiltrar nas instituições, como a Força Aérea, Sim. o governo, e as instituições políticas e tudo. Então eles teriam que parecer com a gente. É isso que eles faziam o tempo todo. Aham. Entendendo? Inclusive tem um capítulo muito interessante da série Os Invasores, em que um sujeito de pele... eu não sei como é que fala hoje, né? Se a gente falar, a gente é processado, né? Eu não vou chamar o cara de anão, eu vou ser preso. É um sujeito de pele escura, ele estava fazendo milagres no sul dos Estados Unidos, né? E era aquela interseção quando eles iam passar eles precisavam entrar naquela máquina para se regenerar, ele começava a brilhar, né? Então todo mundo achava que ele era um anjo. E na verdade, ele estava fazendo aquele processo de transição. Eles pegavam, levavam ele correndo, aí o David Lynch ficou sabendo e foi lá, onde eles já estavam dominando uma série de pessoas. E aquela seita Melquisedeque, sabe, onde muita gente suicidou, sabe, o Jim Jones e tal, eles se baseavam muito nisso aí, que essas pessoas pegavam as pessoas. Aqui mesmo no Brasil acontece isso, não é pouca não, tem muitos grupos escondidos aí nesses Brasil Central, né, que eles pegam pessoas, convencem aquelas pessoas que eles vão entrar em contato com seres de outro mundo. Bilu foi um deles, né? E o pessoal acreditou naquilo, né? Então você vê como é que Acredita ainda. o troço é sério. Então, a gente segue pesquisando, investigando e mostrando, né? Que esses seres são realmente seres que estão aqui com um objetivo muito diferente daqueles que nós traçamos para eles. Vamos nessa brincadeira que são bons, não, porque não é bem por aí, não. Agora, Renatinha, eu vou pedir Vênia mais uma vez. Renatinha não, Fernanda. Renatinha, eu estou trocando tudo. É Fernandinha, Conjunta, Jara Matheus. Eu queria ver como é que eu vou mudar o nome do cidadão ali. Mas é o Ô, seguinte. Albert, deixa eu só falar. Olha só, o Albert colocou aqui, ó, podemos resistir a uma invasão alien. É a OVNI Pesquisa, número 8, fevereiro de 2021. Quem hoje estiver participando conosco sobre Friends, a nossa pergunta, né? Qual é o seu episódio, personagem, enfim, lembrança mais bacana que você tem de Friends hoje na coluna Cê Lembra com o Adro, já automaticamente já está participando do torresmo. Tá vendo? Renatinha. Júnior. Ai, gente, participando do Torresmo, Júnior, Renatinha. Torresmo Isso aqui cultural. hoje tá uma zona. Tá. Imagina se tivesse Albert. pedido, hein? Então, Fernandinho, eu quero, inclusive, passar uma mensagem para o pessoal aqui, todo o Norte, Nordeste, Noroeste de Minas, que inclusive já deve estar acompanhando a gente agora, que nós estamos espalhando isso aqui igual Covid, entendeu? Tá todo lugar está indo. Então, eu e o Paulo estamos fazendo isso mesmo. Então, eu queria avisar vocês o seguinte, se vocês tiverem com casos aí, acontecendo coisas estranhas em suas cidades ou próximos a vocês, comuniquem com a gente, www.revistaovnipesquisa.com.br e deixa lá o recado para a gente poder mapear e, quem sabe, até fazer isso aí. E, logicamente, pedir data máxima consciência vênia para aquelas empresas de ônibus, Saritur, Cerro e Gontijo, que fazem essas regiões. Por gentileza, se pudessem ajudar a gente nessas pesquisas, né? Porque é muito caro para a gente, nós tiramos isso tudo do nosso próprio bolso. Você deu uma passagem de cortesia aí de volta, sabe? Nós não vamos fazer isso todo dia, isso é uma vez por mês ou cada 6 meses, sei lá. Então, nós ficaríamos muito gratos, poderíamos trocar isso até como propaganda na nossa revista, que é uma revista que é a única impressa, né, na América Latina sobre ufologia científica. Então, quer dizer, estamos à disposição e, né,
E tudo que pegarmos lá vai desembocar aqui, na rádio, porque nosso compromisso, primeiramente, é aqueles que nos levam a sério e que conhecem a seriedade do nosso trabalho, como é o caso da Fernandinha, do RádioCast Isso aí, da e dessa Renatinha. emissora. Tá E certo. passar um recado final para o seu Paulo Henrique Barack Werner, sabe? Ele tomar a tenência e trabalhar. Tá certo. Mentira, Paulo, um abraço para você. Melhoras. Sabe? Boa recuperação, entendendo? Um abração para você. Beijo, querido. Valeu, Valeu, Albert. obrigada, Valeu, Albert. Hoje eu não excedi, não, né? Não, tá Só 3 certíssimo. minutos, só 3 minutos. Tá certíssimo. Valeu, obrigada, viu? Um prazer. Júnior, Fernandinha, Renatinha. Renatinha. Vamos deixar o Tonton, né? Semana que vem, semana que Semana que vem eu mudo seu Você nome. inventa uma pro Totó, tá certo. Olha só, gente, você curte rock nacional? Então bora pro show do Ira e do Camisa de Vênus. As duas bandas juntas pela primeira vez. E para abrir a noite, Banda Serpente. É sábado, 11 de novembro, no Arena Hall. Garanta logo seu ingresso no Simpla Promoção Rede 98. Totó! Oi. Ai, eu quero espirrar. Espirra, Fernanda. Olha pra luz. Ai, alergia, gente. Você já tá indo embora? Eu vou levar a vovó pra comprar um antialérgico agora. Pensei que fosse pra comer um torresmo, Vai comer um torresmo. tomar uma pinga. Final de semana. Final de semana. Beijo, meu querido, até amanhã. Beijo, até. Valeu, Tonton. Valeu, Matheus. Eu e Júnior continuamos por aqui, tá? Daqui a pouquinho tem estreia de coluna nova aqui no RádioCast. Sim! Hoje a gente vai conhecer Belo Horizonte de uma forma bem diferente através com Lucas Davis, que é o novo colunista do perfil Bairros BH. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Enquanto isso, vai mandando pra gente qual é o seu personagem, ou qual é o seu capítulo, ou qual é a sua história com Friends, que daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre isso hoje. Até mais. RádioCast.